Seja galhardamente bem-vindo! Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui, por dentro da sacristia, para trazer a você um pouco mais de informação e formação sobre liturgia. E quero começar hoje falando exatamente sobre liturgia. O que é liturgia? Por que nós celebramos? Enfim, compreender um pouco mais tudo isto nos ajuda a nos aproximarmos do mistério da fé, aproximarmos-nos de Jesus Cristo, ele que se apresenta a nós na Eucaristia, na palavra e também no povo que se reúne em assembleia. Pois liturgia, a palavra que vem do grego e que quer dizer serviço ao povo, um serviço público, é, portanto, uma ação que nós prestamos dentro da igreja ao povo de Deus. Liturgia não é um status, não é uma ritualidade, não é ficar preso nas rubricas, mas é ir além disso. Costumo dizer aos coroinhas e acólitos que dentro do missal existem as rubricas, o que está em vermelho e que deve ser feito. É tudo aquilo que nós devemos fazer, os gestos, o tom de voz, às vezes a oração. E o que está em preto é o que deve ser falado. Mas é preciso entender aquilo que está em branco. O que está em branco no missal é o que deve ser vivido. A liturgia, ela está aí para ser agida, nós devemos agir nela, devemos rezar por meio das orações, mas também viver aquilo que nós rezamos. Isso é liturgia. Agir dentro da liturgia por meio das nossas funções é lembrar que nós estamos em função do povo de Deus. Todos nós celebramos, padres, diáconos, a assembleia, leitores, enfim, todos que estamos ali na igreja, estamos para celebrar. Celebrar o quê, diácono? Celebrar o mistério pascal de Jesus Cristo. A palavra liturgia, como disse, ela é do grego e é uma palavra que vem antes mesmo do cristianismo e que nós trouxemos para dentro das nossas ações, da nossa ritualidade. A liturgia, ela também não é algo que foi criada pelos apóstolos, pois a liturgia vem da religião judaica. Cristo foi judeu e nós fomos nos aprimorando dentro da ritualidade judaica e dentro dessa ritualidade é que nós trouxemos aquilo que nós celebramos como liturgia eucarística, pois na Quinta-feira Santa Cristo se fez presente, doou o seu corpo e o seu sangue por amor a nós e se faz presente em cada celebração. Isto é liturgia, isto é celebrar, isto é amar Jesus Cristo por meio das nossas ações, por meio dos nossos gestos. Vários documentos da igreja vêm para nos falar desta liturgia. Mas quero trazer a vocês aquilo que nós temos a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu em 1962 até 1965. Antes do Concílio Vaticano, já havia dentro da igreja movimentos litúrgicos para que pudéssemos aprimorar a nossa liturgia. Quando o Papa João XXIII abriu o Concílio Vaticano II em 1962, os bispos ali reunidos tiveram a delicadeza de tratar do assunto da liturgia por primeiro. Tanto que este é o primeiro documento que sai, Sacrosanto Concilium, em 1963. Neste documento nós encontramos, portanto, algumas mudanças na nossa forma de celebrar. Liturgia, como disse, vem desde os primórdios, celebrada pelos apóstolos, recelebrada também por todos aqueles que vêm após eles. Cada bispo ordenado vai nos dando orientações da forma com que a gente vai celebrar. Cada papa tem a sua delicadeza em nos apontar o melhor caminho para celebrar. Em 1963, temos essa repaginação. Deixamos de celebrar em latim. O padre também muda de posição.
passa a olhar o povo nos seus olhos, passa a observar cada membro que ali está, passa junto com a Assembleia a celebrar. E mais, a Assembleia passa a compreender o que está sendo rezado, pois a liturgia passa a ser celebrada também em português, no nosso caso, na língua vernácula, como vai dizer o documento. E o que eu quero trazer aqui deste documento é o que encontramos no número 10, que vai dizer que a liturgia é o ápice da qual se volta todo cristão. É a fonte da onde emana a nossa vida cristã. O que eu quero dizer com isto? Cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você que está nos acompanhando, né, deve estar num daqueles dias em que estamos cansados, exauridos pelos trabalhos diários, estamos cansados pelas quantidades de coisas que vão nos atribulando. Quando vamos à igreja, quando vamos celebrar, nós entregamos no coração do Senhor, nós entregamos aos pés dele tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que vivemos. E dele recebemos força espiritual para dar continuidade nas nossas atividades, nos nossos trabalhos. Por isso, é a fonte da onde emana toda a nossa força. Pensem vocês numa fonte de água. Quando estamos sedentos e encontramos esta fonte, ao tomarmos água, sentimos-nos refrescantes, temos mais força, vigor para dar continuidade na nossa caminhada. É isso que o documento quer nos dizer. Sacrosanto Concílio vai nos lembrar exatamente isso, que a liturgia é o local para onde nós devemos voltar o nosso olhar, o nosso agir, o nosso ser. Inclusive, São Paulo vai nos dizer lá na carta aos Romanos: Deus, a quem presto um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, é testemunha de que, em minhas orações, faço memória de vós continuamente. Ou seja, celebramos a liturgia não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa ação. A nossa ação litúrgica é cristocêntrica, tem que ser cristocêntrica. Cristo está no centro de tudo e é por meio dele que nós agimos. Então, trazer esta fala de São Paulo é importante também para termos em mente que este culto espiritual que nós prestamos a ele, em função dele. E em alguns trechos desta carta de São Paulo, nós encontramos certa ousadia de reavivar a memória, em virtude da graça que Deus nos dá. A graça de ser ministro de Jesus Cristo junto ao povo de Deus, prestando, portanto, os padres um serviço sacerdotal, os diáconos um serviço diaconal e cada membro da igreja um serviço pastoral, tendo em vista o bom pastor, indo ao encontro das pessoas. Quando celebramos, lá no final da missa, o diácono vai dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. O que ele quer dizer com isso? Para ir em paz e em segurança, porque o Senhor, nosso guarda-costa, vai nos proteger? Não. Ele quer dizer para ir em paz, porque o próprio Deus vai nos ajudar na missão de anunciar o reino, de ser pastor para as pessoas. Porque tantos e tantos irmãos hoje estão necessitados da graça do Senhor. E nós, seus filhos, somos canais da graça. Se bebemos da graça na liturgia, temos a missão de levar esta graça para aqueles que não estiveram junto conosco. Por isso, ir em paz. O Senhor está conosco, mas está conosco não para nos proteger, mas para nos fortalecer na missão de anunciar o seu evangelho, de ser luz na vida das pessoas. Toda a liturgia é uma ação de graças, e esta graça deve ser levada a tantos e tantos irmãos que dela necessitam. Estou falando de liturgia, entendendo que esta também é um meio da qual nós nos fortalecemos, levamos esta força a todos os nossos irmãos
e também é a fonte da nossa espiritualidade cristã. Por que eu estou falando isso? Porque toda a liturgia acontece por ação do Espírito Santo. Não posso nunca afirmar que um padre realiza uma missa por conta própria, mas ele realiza esta missa por ação do Espírito Santo. Nós também não vamos à igreja por vontade própria. Pasmem vocês. Pois é, a gente pensa, eu vou à missa porque eu quero. Não, você vai à missa porque Deus te chamou. Primeiro, e você, sentindo-se vocacionada a essa missa, vocacionado a ir a essa missa, respondendo ao chamado do Senhor, é que você vai até a igreja. Acorda mais cedo, se prepara, passa perfume, passa maquiagem, arruma o cabelo, enfim, tem toda uma prévia liturgia para que você possa ir até a igreja. Isto quem faz? O Espírito Santo. É Ele quem nos move, é Ele quem nos prepara, é Ele quem nos conduz até esta ação. E mais do que isso, é Ele quem realiza a ação por meio do sacerdote que ali vai conduzir este ato celebrativo, no qual eu estou chamando missa. Mas pode ser uma celebração da palavra também, conduzida por um diácono, por um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, por um ministro da palavra, por aquele catequista que está aí na sua comunidade e que tem a tarefa de conduzir a comunidade. Toda ação litúrgica, toda ação celebrativa é acontecida ou acontece por força do Espírito Santo, pois é Ele quem nos conduz. Celebrar é uma ação comunitária. Celebrar é tornar célebre. Célebre este Cristo que se faz presente em nossa vida. Nós estamos também sempre rezando e pedindo ao Senhor Deus mais vocações. Quantas comunidades hoje estão necessitadas de sacerdotes? Basta você olhar à sua volta e enxergar as comunidades. Quantas e quantas comunidades hoje precisam de diáconos, precisam de ministros para serem conduzidas porque não tem sacerdote. É necessário que nós rezemos cada vez mais pelas vocações sacerdotais, religiosas, familiares, laicais, enfim. Precisamos rezar por todas as vocações. Mas aqui, convido você a rezar comigo pelas vocações, de forma especial pelas vocações sacerdotais. Não quero que você reze pelo filho da vizinha, quero que você reze pelo seu filho, por sua filha, por aquele que você conhece, por aquele ente querido, para que ele possa, sentindo o chamado do Senhor, que chama-nos constantemente, responder positivamente a este chamado, sem medo de ser feliz. Assim, a nossa oração: Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acompanhe-nos, continue conosco, pois mais episódios vamos ter e vamos nos encontrar. Até o próximo.